Mas aí, às vezes é me feito o seguinte questionamento. Mas eu vi na internet que algumas células do meu corpo só funcionam com glicose, como algumas células do cérebro. E aí, eu posso ter uma dieta sem carboidrato? Sim. Por quê? Então, vou fazer um conceito para vocês, que são os nutrientes essenciais e os não essenciais. Os essenciais são aqueles que meu corpo não é capaz de fabricar. Eu vou precisar adquiri-los através da alimentação. E os não essenciais, meu corpo é capaz de sintetizar, tá? E onde que eu vou produzir essa glicose que eu preciso? Então, o meu fígado, ele produz em torno de 200 gramas de glicose por dia. E as células do meu corpo que utilizam glicose, utilizam em média de 130. Então, por aí dá pra ver que mesmo que eu tivesse uma dieta sem carboidrato, eu não ia ter falta de glicose em algumas células que usam essencialmente esse substrato, mas, por outro lado, também é bom a gente saber que o nosso cérebro trabalha muito bem com corpos cetônicos. E é bom a gente ter um cérebro mais flex, que é possível trabalhar com glicose e corpos cetônicos, tá? Mas, tá bom, e carboidratos? Da onde eles vêm? Vem do trigo, da batata, das farinhas brancas, dos tubérculos, mas do arroz, do feijão. Mas sem dúvida, os grandes vilões são os industrializados, principalmente aqui os ultraprocessados, tá? E o que é um alimento ultraprocessado? Então são alimentos que são muito pobres do ponto de vista nutricional e que usam substâncias viciantes, gorduras hidrogenadas. Mas eu vou exemplificar para vocês entenderem. Se eu tenho uma goiaba, ela vai ter carboidratos na forma mais in natura. Se eu tenho uma goiabada, se for uma goiabada com poucos aditivos, eu vou ter um alimento até minimamente processado. E se eu tiver aquele suco de goiaba, sabe, que a gente compra assim na caixinha, sim, aí eu tô falando de um alimento ultraprocessado, que sim, tem que ser evitado, tá? Por ter todos esses ingredientes e uma mistura altamente viciante. Mas, como eu tinha conversado com vocês anteriormente, realmente é possível reduzir bastante carboidratos e em algumas situações até restringi-lo, tá? E as gorduras? Para que eu preciso de gorduras? O meu cérebro é em grande parte composto por gorduras. Para o impulso nervoso passar de um nervo para o outro, precisa de gordura. Para vários hormônios, principalmente sexuais, eles vêm da molécula de colesterol, da molécula de gordura, tá? Então, a gordura é um importante elemento para o meu corpo e tem alguns ácidos graxos que são essenciais e outros não. E as proteínas? As proteínas, elas têm uma função mais estrutural para formar músculo, cabelo, pele, unha, colágeno, que todo mundo pergunta, para formar as enzimas do corpo. E existem aminoácidos, né? A proteína, depois dela quebradinha, ela vai virar a mínima molécula dela, que é o aminoácido. E existem aminoácidos essenciais e aminoácidos não essenciais. Então, esses essenciais, obrigatoriamente, precisa vir da minha alimentação. Que seja através de ovos, de carnes, de leite, de queijos, mas eu preciso desses aminoácidos essenciais. Renata, mas feijão, lentilha, quinoa também tem proteína? Tem, mas a proteína de origem vegetal, ela tem proporcionalmente menor quantidade por grama que a proteína de origem animal. Então, se eu comparar um feijão e uma carne, em relação a gramas, eu vou ter uma menor quantidade de proteína no feijão. E essa proteína vegetal, ela é menos biodisponível. O corpo tem mais dificuldade de utilizá-la, até porque a gente veio de uma evolução onde a gente comia bichos.